adorou e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre vós, e Deus visitou o seu povo. O 17 fala assim: correndo ele essa fama por toda Judéia e por toda a região ao redor. Amém. Pode sentar. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, ela me chama muita atenção nessa tarde. A Bíblia nos relata nessa tarde que aquela mulher, ela perdeu o esposo dela. E nós sabemos, minha amada, naquela época, o esposo ele era o sacerdote da casa. Naquela época, o esposo ele era provedor da casa. A mulher não podia trabalhar. A mulher podia tomar conta da casa, mas o provedor era o homem. E a Bíblia diz, meu amado, agora, essa mulher, ela perdeu o marido. O marido que ela perdeu, que era o provedor da casa, que pagava as contas, que trazia o alimento para dentro do lar. Agora ela não tem mais o provedor. E a Bíblia diz, meu amado, que Jesus estava naquela cidade chamada Naim. A mulher perdeu o esposo e agora perdeu o filho. O filho que ela amava, o filho que ela desejava no coração dela, e agora o filho dela foi a óbito. A Bíblia diz, meu amado, que Jesus ele estava naquela cidade. Jesus estava naquela cidade porque ele queria fazer maravilha. Ele queria operar milagre naquela cidade. E agora, meu amado, a situação daquela mulher não estava sendo fácil, porque ela perdeu o provedor da casa. E agora o filho dela, que ia ser o provedor da casa, ela agora vai e perde o filho dela. E a Bíblia diz, meu amado, que aquela mulher estava velando o filho que ela amava. A situação daquela mulher não estava sendo fácil para ela. Ela estava passando um período de muitos olhando para ela. Acabou, não tem mais jeito para ela. Mas a Bíblia diz que Deus, ele quebra o protocolo. Os adversários olham para ela, não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito não. Se a pessoa descer na sepultura, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que Jesus ele é o Rei dos Reis. Ele é o Deus que ressuscita. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que liberta. E agora, meu amado, naquela cidade estava sendo velado o corpo daquela criança. Eu quero falar para você nesta tarde, para velar um corpo de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Como o irmão falou que ninguém quer perder. Você olha aquela pessoa no escrito, uma pessoa ali que você não vai ver mais. Como que fica o seu interior? Como que fica a tua vida? A Bíblia diz, meu amado, aquela mulher, o semblante caiu. A vida dela estava arrasada, porque tudo que ela tinha, ela foi a óbito.
Mas Jesus ia naquela cidade para quebrar o protocolo. E a Bíblia diz, meu amado, naquele momento estava velando o corpo daquela criança. Muitos ali choravam, muitos ali olhando para aquela criança. E a mãe da criança, ela tem um amor maior, o amor mais eterno. O homem ele é mais duro, mas a mulher, ela tem um coração quebrantado. E a Bíblia diz, meu amado, todo mundo vendo o sofrimento daquela mulher. O que seria daquela mulher agora? O que ela tinha de tantos processos que aquela mulher tinha passado naquele momento? Um momento de luto, um momento de tristeza na vida dela, um momento que ela perdeu o filho dela. E aí no momento que é mais dolorido, na hora que vai fechar o caixão, como que a minha mãe morreu, foi ficado aqui o corpo dela. E eu vi como que é o momento de velar uma pessoa. É um momento que dói muito, mas muitos podem olhar para ela. Ela foi, mas nós sabemos que um dia a igreja vai encontrar com ela naquele grande dia, porque nós estamos aqui de passagem. Agora a dor mais profunda. Estou com a garganta inflamada, porque eu passei muito mal essa semana. A dor foi tanto na vida daquela mulher que na hora de fechar o caixão, que na hora que você perde um ente querido, é tudo certinho lá no cemitério. Tem que chegar na hora certa, no momento certo, para ser enterrado. É coisa rápida. E a Bíblia diz, meu amado, aquela cidade é uma cidade que não tinha muita beleza, não tinha muito de falar. Mas na hora que Jesus entra, algo pode acontecer. Na hora que Jesus entra, Ele é o dono da vida. Glória a Deus! Aleluia! E a Bíblia diz, meu amado, o momento que aquela mulher estava enfrentando era um momento que machuca muito a alma da gente. Deus, filho, aleluia! Quem perdeu sabe. Quem perdeu o filho sabe. É momento que nós não vamos olhar mais, não vamos estar mais aqui na terra. Mas um dia nós vamos encontrar. Um dia a igreja vai encontrar o seu ente querido que partiu com Cristo. Um dia você vai encontrar aquele que você amou. Aquele que você, glória a Deus, aleluia, tanto orou, que foi salvo. Aleluia. A Bíblia diz, meu amado, na hora de fechar aquele caixão, na hora que o Esquife foi para ir para a sepultura, quem entra? O general de guerra. Glória a Deus. Quem entra na peleja é o teu general de guerra. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meu amado, que Jesus foi naquele lugar para quebrar um protocolo. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meu amado, que lá em Salmos 3 e 4, deleita no Senhor, porque Ele considerará o desejo do teu coração. Tem momento que
que na minha vida e na tua vida nós passamos por peleja que você fala que não tem mais jeito. Não tem mais jeito na minha vida. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que lá em Êxodo 14, é o Senhor que vai pelejar, é o Senhor que vai agir, é o Senhor que vai mudar a situação da tua vida. Aleluia. Se o evangelho, pastor, se fosse muito fácil, porque a cruz foi paga de sangue para nós estar aqui adorando a Deus. Se não fosse Jesus, hoje nós estávamos tudo perdido, porque o Pai deu o Filho dele para morrer por mim e por você. Se você olhar os seus dedos, tem 5 dedos. Se um se machuca, o seu corpo tudo sente dor. Meu Deus. Imagina agora aquele homem na cruz do Calvário, padeceu por mim e por você, foi preço de sangue para ele você estar aqui. Sabe de uma coisa, meu amado? O preço foi pago para mim e para você morar no céu. É necessário passar no estreito, é necessário passar por essa situação para ser provado por Deus. Essa mulher estava vivendo um processo de luto, mas na hora que Jesus entra, na hora que Jesus ele entra para quebrar o protocolo, ele muda a situação. A Bíblia diz que lá em Êxodo capítulo 3, tudo tem um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. O tempo daquela mulher estava se afindando, o tempo de sofrimento daquela mulher, Deus ia trazer vida. Aleluia, Jesus. Para aquela criança. Glória a Deus. Porque o que seria daquela mulher? O diabo, meu amado, ele está trabalhando em muitos lares. O diabo ele está destruindo os lares, para ir para um lado ou para o outro, para você não adorar o Senhor. E foi Deus que construiu a família. A família daquela mulher. O pilar já foi. O outro pilar foi a óbito. Naquela época a mulher não podia trabalhar. Onde veio se rasgar, a mulher não podia trabalhar. A mulher podia fazer as coisas dentro de casa. Hoje Deus quebrou o protocolo. Hoje a mulher dirige. Hoje a mulher trabalha como homem. Porque as coisas não estão sendo fáceis. A profecia de Deus está se cumprindo. E a Bíblia diz, para terminar, diz para você, na hora que foi levar o corpo para o cemitério, uma voz falou: para! Imagina, meu amado, o sofrimento daquela mulher. A Bíblia diz que o choro só pode durar uma noite, mas a alegria virá amanhecer. Nós de Jesus, o dono da vida, o rei do rei, o Mashiach, mandou parar aquele caixão. E a Bíblia diz, meu amado, que o Senhor falou para aquele jovem: jovem, levanta-te. Imagina, meu amado, o Senhor falou para ti: levanta-te dessa cadeira, levanta-te desse problema. Oh, aleluia, Jesus. Aquela criança começou a falar. E a Bíblia diz, meu amado, que Jesus foi lá e entregou para a sua mãe. E aquela mulher recebeu uma grande vitória. E a Bíblia diz
para mim e para você. Que não tem nada que Ele pode fazer para mim e para você. Deus está falando para mim e para você que Ele pode quebrar o protocolo, Ele pode mudar a situação da tua história, Ele pode fazer você um vencedor, porque Ele é Deus na terra. Mas muitas vezes nós não queremos enfrentar o processo. O processo, ele dói. O processo, ele machuca. O processo da vida, ele traz decepção para a nossa alma. E muitas vezes nós olhamos e falamos: Deus não está comigo, Deus não está pelejando a minha casa, Deus não está fazendo isso. Mas a Bíblia diz que Deus, ele trabalha para aquele que o ama, ele zela pela palavra dele. Ainda que você está no barco, ainda que está 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabe de uma coisa? Essa mulher, ela não desistiu do processo que ela estava vivendo, e o Senhor entregou uma grande vitória. A vitória tua pode ser hoje, a tua vitória pode ser amanhã, a tua vitória pode tentar lá, mas continua pelejando pela tua causa. Continua orando, porque a oração é movimentada, a oração é quebra muralha, a oração desfaz a sombra do adversário. Deus está falando para mim e para você: vamos continuar, vamos pelejar, porque a vitória, ela é certa para mim e para você. Se você olhar de Gênesis Apocalipse, os homens de Deus, os profetas que sofreram por amor a Cristo, isso aqui não é nada para mim e para você. Oh, aleluia! Não adianta, meu amado. O nosso adversário está condenado. Mas eu e você que se encontra aqui, ainda há esperança para a ave cortada. Amém. Muitos aqui contou vitória, muitos aqui recebeu bênção, mas tem que permanecer nesse caminho, porque uma hora a tua ceia vai chegar, uma hora a minha ceia vai chegar, e naquele grande dia eu quero estar com meu Pai adorando, glorificando, porque Ele me deu fonte de vida, Ele me deu alma, Ele me deu corpo e Ele me deu vida, e é por isso que eu estou aqui adorando esse Deus. Ainda com o adversário, ele pode pelejar, mas sabe de uma coisa: a vitória é certa para mim e para você. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra, que ela vai falar no teu coração. Na hora que você olhar e falar assim: Senhor, não tem mais jeito na minha vida, nada está acontecendo, mas sabe de uma coisa: o Senhor está trabalhando, e Ele é fiel. Pode aplaudir o Senhor nessa tarde. Muito bem. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Irmão, me perdoa, porque eu estou passando mal. Toda vez que eu vou pregar é assim, não sei porquê. Deus é fiel. O louvor está aí, igual caixinha. Dando o amado que estava pregando, lá com o pastor, na hora que o pastor estava pregando aqui, estava dando saudação. Eu olhava para ti, e o Senhor falava assim para mim, assim: fala para o meu servo, grande é o que eu tenho com ele na terra. Deus fala assim para ti, assim, que muitos livramentos que Deus já te deu na terra, por cada chamado que Deus tem contigo na terra. Eu não te conheço. O diabo fez de tudo para tirar tudo da presença, mas o Senhor te firmou os seus pés
E o Senhor fala assim para ti assim, que Ele te chamou para tu botar as mãos naqueles que estão feridos, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão perdidos, porque Deus te tirou de um lugar e colocou. E o Senhor fala assim, eu falo para o meu filho, nessa tarde, estou eu capacitando ele mais na terra, porque ele vai andar. O Senhor fala assim, cuidado com a Dalila, porque ela quer te roubar para acabar com o teu casamento. E o Senhor fala assim para ti, assim, homem, vou te levar em lugares que ainda tu não pisou com os pés. E vai ser rápido. Deus fala assim, eu quero mais de ti, mais propósito, mais oração. Pode baixar um pouquinho, mais oração, mais propósito, que eu vou fazer com você. Muitos vão olhar e vão saber que é Deus na tua vida. Assim o Senhor manda falar para ti. Pode aplaudir o Senhor. Eu quero falar para a irmã que está com a irmã, ela estava sentada ali. Deus fala assim, não quer a irmã muito assim não, tá? Deus quer a irmã mais do que. Deus fala assim, fala para ela, eu chamei ela para voltar. O Senhor fala assim, eu falo para ela me adorar, para ela comer a minha palavra, que eu tenho na vida dela. É voltar. Tem coisa, eu posso dizer, se eu tiver mentindo, eu posso te falar. Deus, que está amarrado, é para você receber. Deus fala assim, dá mais para mim. Dá mais para mim, porque a tua voz toca em vida de pessoa. Deus fala assim, que o brilho do Espírito Santo de Deus incomoda muita gente. Deus fala assim para ti assim, somente persevera e continua, porque eu estou contigo. Vou eu fazer algo na tua vida. Glória a Deus. Que você não vai entender. Lá na frente você vai saber que Deus falou com você. Deus fala assim, mais, voltar, mais. Não, sou muito tímido, mais. Porque através disso aqui, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Amém. Deus falou o nome da irmã? Alessandra. Primeira vez que me vê aqui, né, pessoal? Não me conhece, não sabe da minha vida, não sei da sua vida, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Deus fala assim que às vezes a tua alma machuca muito. Você é como uma árvore plantada, a árvore está aqui, bonitinha, mas por dentro só você e Deus sabe. E Deus fala assim, fala para minha filha, meu filho, a peleja não é dela, a peleja é minha. O Senhor fala assim, vou eu mudar coisa que tu está vivendo. A partir de tu pisar o chão na tua casa, haverá mudança na tua vida. E o Senhor fala assim, não tema. Não tema minhas lutas, prossiga, vou eu mudar o teu cativeiro. Assim o Senhor manda falar para ti nessa tarde. E o Senhor fala assim, teu adversário, ele caiu por terra, Deus te deu uma glória. Aleluia, Jesus. Ah, Jesus. Nessa tarde, Deus fala assim que Deus está até repreendendo na tua mente Alzheimer. Deus falou comigo Alzheimer. Às vezes o Senhor esquece muitas coisas, fica preocupado com muita coisa. Então, preocupada, esquecimento de muita coisa. Deus fala assim, olha mais para ti. Deixa as outras coisas, você não botou nas minhas mãos? Para que tu fica preocupada nas coisas. Meu Deus. Deus fala assim para ti assim, que as tuas orações já chegou na narina deles. O teu clamor já chegou na vida dele. Se não fosse o Senhor, você não estava nem aí, meu mulher.
Se não fosse o Senhor, você não estava nem aí. Deus fala assim para ti, assim nesta noite: o teu adversário tem uma raiva sobre a tua família. Se não fosse as tuas orações, a senhora não estava aí, só estava na cadeira de roda. Mas o Senhor fala assim que nesta tarde está trazendo vida para a tua casa, trazendo vida para ti. E Deus fala assim que muitas vezes bate umas fraquezas no teu corpo, parece que esse negócio está pesado, o negócio não está andando, mas eu via Deus quebrando obra de macumbaria contra a tua vida. Deus fala assim, ó, fecha mais a boca. Deus fala assim, ó, olha mais para mim, porque eu vou fazer coisa ainda. E Deus fala assim que muitos, eu não te conheço, não sei da sua vida. Vamos ver ainda Deus na tua vida. Já vê, vai ver, porque Deus nesta tarde aumentou o seu dia na terra. Aleluia, Jesus. Não sei, uma coisa bem material, mas Deus fala que não vai tomar, porque ainda eles vão ver Deus na tua vida. E se não tomar posição, vai descer. Assim o Senhor manda falar para ti. Se eu estiver mentindo, fala, pregador, você é mentiroso. Tá? É isso. Aplauda Deus, está na cara. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como que é o seu nome, meu amado? Paulo. Paulo, eu quero falar para você. Quando eu estava sentado ali, o Senhor fala assim que Ele tem um carinho muito grande com a tua vida. Deus fala assim que o adversário, ele coloca duas pessoas, tá? Para te fazer o mal. Meu Deus. Só por causa da sua estrutura, da sua beleza. Deus fala assim que nessa tarde Deus se quer de graça. Tá? Deus fala assim que você não consegue entender. Deus fala assim que tem um carinho muito grande, intimidade, muitas coisas. E o Senhor fala, você fala para ele se colocar mais a mim. E tem algo aí que eu quero fazer na vida dele. Deus fala assim que você está num patamar muito melhor ainda. Mas Deus fala assim que tem chance ainda. Deus fala assim que Ele vai mudar certas coisas. Deus fala que vai colocar mais as coisas no lugar. E o Senhor fala assim que você está aqui, Deus está trabalhando a tua vida. Dá de tu sair de casa, fala, Senhor, me conta com o teu sangue. Porque muitas pessoas que têm medo de você que compram a tua beleza. Mas o Senhor fala assim que é o adversário que coloca nas vidas das pessoas. Mas Deus nesta tarde está quebrando, te dando vitória. Assim o Senhor vai tira essa noite. Eu vou entregar a última revelação, que eu não vou entregar mais. Tem mais profeta aqui. Vou orar também a Deus. Eu quero falar com aquele amado Deus. Você da onde, pessoal? Você da onde? Oi? Aqui de Tramonte da Brasil. Ah, você vai daqui na Vitória? Da Bahia. Da Bahia. Ah, você está morando aqui? Aonde? Lá que eu estava sentado ali, eu olhava para ti. O Senhor fala assim, fala para o meu filho assim, que grandes coisas eu vou fazer na vida dele. Deus falava assim que tem processo, que você tem passado, que tem machucado muito o teu coração. Tem coisa na tua vida que tem deixado você para baixo. E Deus fala assim que muitos não dá nada por ti. Mas Deus fala que Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Deus fala assim que tem um carinho muito grande na tua vida. Eu vi assim nessa tarde, desculpa irmão, Deus te dando um livramento de fato. E Deus falando assim, fala para o meu filho, ainda não está perdido. Porque Satanás queria te tirar da presença para te colocar nos mundos das drogas, no mundo das prostituição. Mas o Senhor te resgatou. E o Senhor fala assim, fala para ele que nessa tarde eu vou capacitar ele para fazer a minha obra. Vou eu abençoar a vida financeira, vou eu abençoar a vida sentimental. Deus fala assim, homem, que Ele vai te colocar em mente branca. O Senhor fala assim para ti, assim, ó, não deixa a tristeza bater, não deixa os processos da vida se acabar sobre a tua vida. Porque Satanás de vez em quando coloca coisa na tua mente para tu ficar desanimado. Mas sou eu Deus que te animo. Sou eu Deus que tem uma promessa na tua vida. Deus fala assim, continua, persevera, que eu vou trabalhar de uma forma que você não vai entender, uma forma grande.
uma forma que os seus parentes não vão entender. Deus fala assim: sou eu, Deus, e vou fazer, e vou mostrar, vai ser rápido. Deus fala que não vai demorar, vai ser rápido, e Deus vai te dar um sinal na terra. E eu agradeço. Amém.